Mas só que lá, quando você fala, quando o pastor fala, a mente dela está longe, está só o corpo aqui, está só o corpo, mas a mente dela está longe, a mente dela está longe. E aí, quando o pastor está falando no microfone aqui, na cabeça dela está entrando assim, blá, 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 blá. E aí ela sai da igreja, puxa, fui para a igreja, não mudou nada, está a mesma coisa. O primeiro ponto, você tem que ouvir a palavra. Ouvir. Quando a pessoa entra em qualquer um desse contexto e não ouve a palavra, é como se ela não tivesse vindo à igreja, é como se não tivesse nem chegado dentro da igreja. Então você tem que prestar atenção, você tem que olhar atentamente para aquilo que está sendo falado, porque Deus não precisa de uma mensagem de 40 minutos, 50, uma hora para falar com você. É uma palavra, irmão, é uma palavra. Às vezes eu pego uma mensagem de 50 minutos, uma hora, faço toda aquela montagem da palavra, aí no final do culto vem alguém e diz para mim: pastor, quando o senhor estava dando aquele testemunho que não tinha nada a ver com a palavra, quando o senhor estava falando a respeito de uma coisa, um exemplo, foi ali que Deus falou com ela. E se ela não estivesse prestando atenção? E se naquele momento ela tivesse se desviado a atenção? Você está compreendendo? Então, você precisa estar atento para ouvir a palavra. Porque dentro da parábola do semeador, a primeira pessoa, o primeiro tipo de crente é esse, que não ouve a palavra. Ele não ouve. A palavra vem, é semeada, mas nem no coração ela entra. Ela cai à beira do caminho. Ela sai e logo o inimigo vem e rouba a palavra do coração dela. Amém, amados? E essa pessoa não vê fruto na vida dela. Essa pessoa vai caminhando, vem um dia, vem 2 dias, vem, e nada muda na vida dela. A palavra diz que você precisa compreender. Para você compreender, você tem que primeiro ouvir. Você tem que prestar atenção. O Senhor, veja só, eu tenho pregado esses dias aí muito sobre isso, sobre a graça de Deus. Eu tenho falado sobre a graça. Tem muita gente tortando o nariz para essa visão. Tem muita gente não aceitando, não recebendo essa visão. Essa visão traz cura. Essa visão traz paz. Porque a graça de Deus é uma realidade nos nossos dias. Nós vivemos hoje na dispensação da graça. O que é graça? Favor imerecido. Mas sabe aquelas pessoas que gostam de viver pelo que fazem? Sabe aquelas pessoas que gostam de viver tipo assim, irmão, eu sou melhor que você, então eu mereço e você não merece, tá? Então eu sou melhor. Esse tipo de pessoa não gosta da graça. Ela não se dá bem com a graça, porque a graça nivela todo mundo no mesmo patamar. Eu quero que você acompanhe comigo um detalhe disso que eu estou falando aqui. A Bíblia diz, no versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, preste atenção, a palavra que você tem que ouvir e compreender é a palavra do reino de Deus, é a palavra que estabeleceu a graça de Deus, é a palavra que estabeleceu o que Jesus veio trazer para nós. Jesus inaugurou o que a igreja? Ele inaugurou o reino de Deus, ele inaugurou a graça do Senhor para nós. E quando você não entende isso, quando você não compreende isso, primeiro você tem que ouvir, né? Eu inclusive falei aqui na igreja para os obreiros que na quarta-feira que eu estava ensinando sobre isso, muito poucos vieram, infelizmente. Então nem ouviram, então não tem nem como entender, amém? Quem não veio não vai nem como, não tem nem como cobrar entender, porque nem ouviram. Mas quando você ouve, você tem que ainda compreender, que é um passo a mais. Compreender o que é a palavra do reino, o que é a palavra que o Senhor está dizendo que muitos rejeitaram, não quiseram ouvir, o que é a palavra que vai trazer cura para o teu coração, o que é a palavra que vai trazer transformação para a sua vida, o que é a palavra, o que é o reino. A Bíblia diz que o reino dos céus não é comida. Diga comigo, o reino dos céus não é comida. O reino dos céus não é bebida. Diga comigo, o reino do céu é
Essa é a palavra do reino. Muita gente pensa que vai ter paz quando ela tiver aquilo que ela sonhou em conquistar, em nível de casa, carro, bens materiais. Quando ela conseguir alcançar o amor da vida dela, ela vai ser feliz quando ela conseguir realizar o casamento dos sonhos dela. Ela vai ser feliz quando ela estiver no altar cantando na banda. Ela vai ser feliz quando ela estiver pregando a palavra de Deus como um pastor, um pregador. Ela coloca metas que quando ela tiver alcançado, ela vai ser feliz. Só que o reino dos céus não é isso. O reino dos céus não é comida, não é bebida, não é coisas, não é situações. O reino do céu é paz. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por quê que as pessoas têm problemas, principalmente na alma? Sabe por que as pessoas estão em depressão? Sabe por que as pessoas estão oprimidas por aí? Sabe por que dentro da igreja as pessoas não conseguem ser curadas de traumas, de opressões a qual elas vivem? Pessoas que chegaram na igreja e tinham trauma porque de repente foi abusada quando criança, porque de repente teve um trauma porque entrou num casamento, agora foi humilhada ou foi traída. Pessoas que chegam na igreja com seu coração despedaçado, arrebentado. Pessoas que vêm buscar na fonte que tem a salvação e a mudança para ela, mas muitas vezes ficam na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e não se curam. Pastores, você sabia, tem um índice alarmante de números de pastores que estão em depressão. Pastores em depressão, aqueles que pregam que Deus cura e que Deus liberta, estão em depressão. Obreiros são pastores que se suicidam. Já ouviu falar disso? Se pastores estão tirando sua própria vida, você vai dizer: o que vai ser de mim? Há pouco tempo atrás, muito próximo da gente, de uma igreja, que eu vou falar nome, crente, mas muito próximo da gente, um pastor de um grande ministério, várias igrejas, não era 50 e poucos anos, de repente se suicidou, amarrou uma corda no pescoço e se matou. E aí diz: poxa, mas pera lá, o Espírito Santo não liberta, não cura. O Senhor está dizendo: ouvir a minha palavra, entender a minha palavra, e eu os curarei. As pessoas, quando não querem receber o evangelho do reino, o evangelho da paz, quando as pessoas relutam e tapam os ouvidos para aquilo que a Bíblia diz, não tem como ser curado. Não é uma oração forte, não é uma campanha, não. Você tem que ouvir a palavra e obedecer a palavra. O evangelho do reino veio mostrar que o teu reinado acabou, irmão. Esse é o problema. As pessoas não querem perder o controle das suas vidas. Elas não querem perder o controle da sua autoridade sobre a sua vida. Elas aceitam a Jesus, mas elas continuam querendo fazer do jeito delas, da maneira delas. E quando entram por esse caminho, ela não faz parte do reino, porque o Senhor disse: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e me segue. Aleluia. A coisa mais difícil para o crente é negar-se a si mesmo. É negar-se a si mesmo. Quando o Senhor pede para negar-se a si mesmo, aí a gente chega num problema muito grande, porque nós somos, entre aspas, fortes. Até um amigo meu disse para mim uma vez, eu disse: a carne é fraca. E é o que está escrito: a carne é fraca para determinadas coisas, mas olha, a carne dá um trabalho, irmão, né? A carne dá um trabalho. E a carne é aquela que traz o maior dos pecados que o ser humano pode trazer. O maior pecado não é o adultério. O maior pecado não
prostituição. O maior pecado não é mentira. O maior pecado é o orgulho do homem. O maior pecado é ele não reconhecer que ele não pode, não tem condições de se salvar sozinho. Ele precisa de um Salvador. E nós caminhamos na presença de Deus e queremos entrar no reino com a nossa força. Você vai entender o que eu estou falando. Querido, querida, sabe por que acontecem as disputas? Sabe por que dentro da igreja a gente tem um monte de problema com o obreiro, que briga por causa de cargo, briga porque isso, briga porque aquilo? Porque ele ainda não entendeu que quem comanda ele não é mais a carne, é o Senhor. Que quem vai honrar ele não é o grito dele, não é a força que ele faz. Jamais. Quando a pessoa entende e ela é de Deus de fato, e ela já entregou a vida dela a Jesus, e ela não está mais vivendo pela força da carne, se levantarem contra ela dentro da igreja, ela diz só assim: amém. Está na mão de Deus. Não tem briga, não tem discussão. Meu pastor me levou lá para o jardim, como é que é o nome? Esqueci o nome. Novo Horizonte. Tem gente aqui que sabe disso, que estava na época, e derramou o óleo em cima da minha cabeça, e me ungiu pastor na frente de quase 200 pessoas, e me empossou na igreja. Passado um mês, ele me trouxe de volta e disse: não vai dar nada nesse lugar aí, vem de volta, vai ficar na sede, porque não vai dar. É uma história longa, estou resumindo. Falei amém, voltei para a sede, e vamos ficar humilde aqui trabalhando. Aí ele, na hora dos cultos, ele dizia: o evangelista Milton, vem aqui orar. Eu disse: ué, mas não era pastor? Eu não fugi, pastor. As irmãs, eu lembro, as irmãs fazem assim: você é pastor? Que negócio é esse? Eu dizia para elas: para ele, eu continuo sendo pastor. Me deu a carteirinha, fez a carteirinha de membros da igreja, a minha, evangelista dirigente. Você pensa que eu briguei com ele? Você pensa que eu... Amém. Eu posso ser evangelista, pastor, obreiro, membro, cooperador, interessa, eu quero trabalhar para Jesus. Amém. Pastor Milton, agora você vai, evangelista Milton vai dirigir o ponto de pregação lá em cima, lá na Josefa. A igreja que ele tinha dado para mim dirigir cabia umas 200 pessoas. Aí eu fui dirigir um ponto de pregação, cabia 10 pessoas. Amém. Seja feita a vontade do Senhor. Nunca brinquei, irmão. Nunca bati de frente. Porque sempre eu acreditei que o Senhor, Deus, me honraria de uma forma ou de outra. Porque eu estava morto para mim mesmo. Quando você entende que o reino de Deus não é comida, não é bebida, você não fica medindo força com ninguém, você não fica medindo força com as pessoas, porque é uma disputa do inferno dentro da igreja, no trabalho, no meio da família, em todo lugar, irmão. É uma disputa, um quer ser melhor que o outro. Não, eu canto melhor, não sou eu que canto, eu toco melhor, eu sou profissional, eu fiz curso A, B, C, D, o outro não fez. Eu sou um pastor melhor porque eu fiz não teologia, sou PhD, sou não sei o quê. Uma luta do inferno. É o pastor que não pode ver a igreja do outro cheia, que já começa a falar mal: mas também, só prega heresia, mas também, não, na verdade, ele está com o ego machucado, porque o outro está caminhando e ele não. Tudo isso é carnalidade, irmão. Tudo isso é coisa, é de quem não entendeu que quem vai honrar a vida das pessoas não é aquilo que você vai fazer como força, ou não, é Deus que honra. Você só tem que receber aquilo que Deus está fazendo com você. Você tem que entender isso. Porque quando você vê uma pessoa brigando por causa de nada, quando você vê uma pessoa que não consegue suportar as afrontas, quando não consegue, se alguém fala uma coisa, ela tem que revidar, ela tem que bater de frente. Ela não, se você, essa pessoa não nasceu de novo ainda, ela precisa nascer de novo. Quando você compreende isso, e você entra pelo caminho do reino e do evangelho da paz, porque
o que eu estou pregando sobre a graça faz isso com a pessoa. Ela tira todo o orgulho e toda a jactância toda. Deixa eu te falar uma coisa para você. É muito forte isso. Aleluia. Quando você estava no mundo, vamos dizer quando eu estava no mundo, eu bebia, me drogava, ficava nas farras, fazia um monte de besteira, de porcaria. E aí eu me converti, vim para a igreja. Quem você acha que mudou o pastor Milton? Foi ele mesmo, eu? Ou foi Deus? Foi Deus. Deus mudou a minha vida. Não há nenhum mérito em mim pela mudança que aconteceu. Por quê? Porque quando eu estava no mundo, eu conseguia mudar. Quando eu estava no mundo, eu conseguia vencer. Eu só consegui quando cheguei na, porque a palavra de Deus começou a me mudar. Então, eu não posso me orgulhar, eu não posso me levantar contra qualquer pessoa que cometa um erro contra mim ou contra quem quer que seja. Por quê, irmãos? Porque eu só não cometo erros hoje porque eu estou debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Tira o Espírito Santo da minha vida para você ver o que eu viro. Tira. Quantas pessoas, é fiel, obreiro, pastor, sei lá o que, sai da presença de Deus, o Espírito Santo se retira. O que acontece? Você fala, meu Deus, como isso? Porque a força não é sua. Você não é um cristão obediente por causa que você é melhor que ninguém. Você não faz as coisas certas porque você é o cara, o bonzinho, não. Você só faz porque o Espírito Santo te dá força para fazer. E aquela pessoa que ainda comete erros gritantes, não é porque você é melhor que ela que você não comete. Simplesmente é porque ela ainda não foi totalmente tomada pelo Espírito. Quando for, o Espírito livra ela.